Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso Batalha Espiritual Bíblica. Se você está com celular, acabei de lembrar do meu aqui, coloque no silencioso e, se você preferir, até desligue para que nada venha lhe distrair. Nós estamos hoje na nossa sexta aula e o título da aula de hoje é Vigilância e Oração. Amém? Vigilância e Oração. O tema que nós estamos estudando, como vocês sabem, é a batalha espiritual. Mas a batalha espiritual completamente à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Por isso que eu coloquei o título Batalha Espiritual Bíblica. Na semana passada nós vimos o assunto, dentro do tema batalha espiritual, nós vimos o assunto do arrependimento e da conversão, a importância de ambas as coisas. Nós não podemos lidar com demônios, não é? Enfrentá-los, se não formos realmente convertidos a Cristo. E hoje, na aula de hoje, nós estaremos vendo como nos mantemos convertidos a Cristo. Por isso que o tema de hoje é vigilância e oração. Amém, queridos? Então, como texto base, estaremos lendo Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Obrigado, querida. Deus abençoe. Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Que nos diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Somente até aqui. Esse texto que nós acabamos de ler aqui na introdução, é um texto que, no final, ele relaciona a oração e a vigilância. Veja novamente comigo a última frase. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estas coisas que têm de suceder, dentro do contexto aqui, é exatamente um nível de tentação a qual a última geração que passaria sobre a terra estaria sendo submetida, né? É uma grande provação, é um tempo de prova que nós estamos vivendo, é um tempo mais perigoso para nós nos mantermos em Cristo, que é o único caminho da nossa salvação. Então, o próprio Senhor Jesus, dentro do chamado sermão escatológico, aqui em Lucas, no capítulo 21, ele encerra o sermão nos dando a orientação de que nos últimos dias, mais do que em qualquer outro tempo da história da igreja, os cristãos deste tempo, que é o nosso tempo, precisam orar ainda mais e vigiar ainda mais. E este assunto, vigilância e oração, tem tudo a ver com o tema batalha espiritual. Vocês vão compreender isso ao longo da nossa aula de hoje. Na nossa aula passada, nós vimos que os efésios, o povo da cidade de Éfeso, eles demonstraram uma verdadeira conversão ao Senhor Jesus, porque se arrependeram publicamente dos seus pecados e queimaram, se desfizeram de tudo quanto era abominável a Deus. Nós vimos isso em Atos capítulo 19, eu estarei relendo aqui 2 versículos desse capítulo, Atos 19, versículo 18
e 19. Inclusive esse foi o texto base da nossa aula passada, mas eu preciso relembrar isso aqui, que nos diz assim, Atos 19, 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, que é uma quantia muito grande de dinheiro naquela época. Era uma quantia que dava para comprar até terrenos, para você ter uma ideia. Ou seja, se aqueles livros tivessem sido vendidos ao invés de queimados, isso teria dado lucro, né, para a igreja. Isso teria se transformado numa oferta, digamos assim, para a obra missionária. No entanto, se eles fizessem isto, eles estariam alimentando o império das trevas, porque eram livros de artes mágicas, eram livros de bruxaria. Estão compreendendo? Então não havia outra alternativa. Eles precisavam queimar aquilo. E eu pergunto a você, se você, ao se converter a Cristo, se você também queimou tudo que você tinha na sua casa, que fazia parte de uma religião de ensinos contrários à palavra de Deus. Porque é assim que temos que fazer. Não há muito tempo atrás, uma das pessoas que nós batizamos aqui, no domingo passado, há não muito tempo atrás, quando esta pessoa entregou a vida para Cristo, imediatamente, minha esposa estava comigo, o missionário Reginaldo também, imediatamente eu disse a ela, então agora você pegue tudo que você tinha de idolatria, traga aqui diante de mim, porque nós vamos queimar tudo isso agora. E aí ela começou a vasculhar, né? Todas as coisas que tinha imagem de alguma coisa, que era objeto de veneração, e reunimos tudo, fomos no quintal, colocamos álcool e tacamos fogo, e foi tudo queimado, para a glória de Deus. E ela fez aquilo com desprendimento, ela fez aquilo com convicção do que estava fazendo. Em momento nenhum ela disse, não, mas, sabe, não. E, inclusive até, quando nós já estávamos com tudo reunido, me lembrei de mais uma coisa. Aí correu atrás de mais um negócio para acrescentar, né? Então, isso mostra uma verdadeira conversão. E os efésios tinham uma verdadeira conversão. Eles haviam recebido o evangelho através da pregação de Paulo, e a prova de que eles haviam realmente se convertido é que eles não estavam preocupados com o valor daqueles livros que estavam queimando, e qualquer outra coisa que dizia respeito às artes mágicas que eles praticavam. Então, da mesma forma, na nossa conversão, nós temos que nos desfazer de coisas que sabemos que desagradam ao Senhor. E não é só em relação a livros de feitiçaria ou coisa do gênero. É em relação também a músicas mundanas, CDs com músicas mundanas, camisetas que têm dizeres, né, que são escandalosos para quem segue a Cristo, roupas indecentes, pessoas que usam objetos que escandalizam, né, o evangelho, como por exemplo piercing ou coisas dessa natureza, devem se desfazer disso também. Inclusive eu conheci um jovem que disse que, eu nem imaginava que ele tinha sido assim, ele disse que tinha piercing no nariz, tinha piercing na língua, tinha piercing até em outras regiões que é preferível nem mencionar, e que quando se converteu a Cristo, a mudança foi radical. No mesmo dia, ninguém mandou ele tirar. No mesmo dia, o Espírito Santo incomodou e ele arrancou tudo aquilo. Ele tinha um cabelo moicano,
aí ele cortou o cabelo moicano, ficou meio que careca, mas para não escandalizar o evangelho, né? Ah, pastor, mas eu vou para o inferno se eu tiver um piercing. A questão que eu já expliquei é a questão do amor ao próximo. A minha vida não pode ter nada que seja uma pedra de tropeço para que alguém creia que eu sou convertido a Cristo. Estão compreendendo, irmãos? Então, qualquer coisa que na minha vida venha escandalizar o evangelho, por amor a Cristo, por amor ao meu irmão que a Cristo deve se converter, eu devo me desfazer destas coisas que se tornam escândalo para aqueles que ainda não se converteram a Cristo. Amém, queridos? Eu já expliquei isso, eu tenho até alguns vídeos que eu explico isso. Quando essa aula for para a internet, eu vou colocar aqui em cima o link para as pessoas entrarem diretamente nesse vídeo, onde eu explico em 5 minutos essa questão, né, que é muito importante que seja entendida, porque o mandamento que nós seguimos é o mandamento de amar o próximo como Cristo nos amou, como Cristo nos amou. Então, nós precisamos amar o próximo de tal maneira que, por amor a esta pessoa, venhamos renunciar qualquer coisa, qualquer prática que faça esta pessoa se escandalizar com a fé cristã. Estão compreendendo, queridos? Então, por amor a Cristo, né? É o caso, por exemplo, da chamada cerveja sem álcool, né? Que agora estão falando de novo nessa questão. Ah, crente pode beber cerveja sem álcool? Pode, não tem nenhum problema. Só que, se ele tomar essa cerveja sem álcool, isso vai trazer uma aparência do mal, né? Isso é um escândalo, vai escandalizar. Então, preferível é não beber, né? É melhor não beber do que a pessoa, tomando algo dessa natureza, escandalize o evangelho e prejudique outras pessoas a se converterem a Cristo. Agora, de nada adianta nós renunciarmos a práticas erradas, a objetos mundanos, ligados à feitiçaria ou qualquer coisa dessa natureza. De nada adianta nos arrependermos dos pecados cometidos, queimarmos aquilo que não presta, se depois, ao longo da nossa caminhada cristã, não vigiarmos e tornarmos a usar coisas que não deveríamos, a praticar atitudes erradas, palavras torpes, palavrões, ou adquirirmos livros, né, ou lermos livros que sabemos que o conteúdo é impróprio, ou mesmo filmes, né? Se os efésios vivessem no dia de hoje, naquela fogueira, não teria só livros, teria CDs também, ali teria também DVDs, estão compreendendo? Tudo de pecaminoso teria sido queimado naquela fogueira que Paulo fez em praça pública, né, para mostrar ali publicamente que aquelas pessoas realmente estavam arrependidas de seus pecados e convertidas a Cristo. Então, a vigilância, ou seja, nós tomarmos muito cuidado com aquilo que nós usamos, aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, isto é muito importante. O Senhor Jesus enfatizou a questão da vigilância em todo o seu ministério. E o que é a vigilância? A vigilância significa nos preservarmos de tudo aquilo que é pecaminoso. Nos guardarmos, ou seja, nos mantermos distantes de tudo aquilo que aborrece a Deus, de tudo aquilo que escandaliza o Evangelho. A palavra de Deus nos ensina que até a aparência do mal nós devemos evitar. Amém, queridos? Mas a vigilância, irmãos, ela está diretamente ligada à oração. Como nós vimos no texto inicial, vigiai, pois, a todo tempo orando. Amém? Orando. Por quê? Porque é através da oração, irmãos, que nós recebemos o poder que vem de Deus para resistirmos a todo tipo de tentação e recebemos sabedoria da parte de Deus
para que nós estejamos fugindo de toda aparência do mal e, obviamente, de todo o mal em si. Amém, amados? Então, eu gostaria de mencionar um outro versículo aqui importante, que é em Lucas capítulo 11, versículo 13, e é importante que você abra, porque você deve ter esse versículo marcado na sua Bíblia. Talvez você já até tenha, porque eu já orientei que fosse marcado outras vezes, que nos diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mais uma vez, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, amados? Então, nós não podemos esquecer que a prioridade da oração é pedirmos a Deus a sua presença em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos diariamente pedir ao Senhor que Ele nos encha da sua presença, do seu Espírito. Isso é muito importante por um fator que é prático na oração. Porque se você prestar atenção, é Espírito Santo. Se é Espírito Santo, significa que nós devemos andar em santidade, irmãos. Em santidade. Então, quando pedimos o Espírito que é santo, que é a presença de um Deus 3 vezes santo, quando pedimos a presença de tamanha santidade em nós, isso nos constrange a, primeiro, pedirmos o perdão dos nossos pecados, examinarmos o nosso coração, de modo que procuremos não guardar nada no nosso coração que venha impedir o agir do Espírito Santo em nossas vidas. E já nós vamos novamente enfatizar aqui qual é a gravidade do pecado. Por que o pecado é tão grave e o que isso tem a ver com batalha espiritual? Mais uma vez eu digo que tem tudo a ver. Então nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus o poder para que venhamos resistir a toda e qualquer tentação. E é claro, também o poder para expulsarmos demônios. Porque a qualquer momento, irmãos, nós podemos nos deparar com uma situação dessa, em que venhamos ver alguém endemoniado, precisando de uma libertação, que em Cristo Jesus nós podemos fazer para a glória de Deus. No entanto, há pessoas que são envergonhadas nessa hora. E por quê? É o que nós vamos ver hoje aqui também. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus enfatizou que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e que, cheios do Espírito Santo, seríamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós com os nossos próprios olhos, testemunhamos o poder de Deus agindo através de nós, em qualquer lugar que estivermos. Quando o Senhor disse até os confins da terra, Ele estava falando a nosso respeito, né? Porque nós vivemos bem distantes, lá da Galiléia, da Judéia, de Samaria, daquela região de onde o Senhor proferiu essas palavras. Ele pensava em nós, amém? Porque o seu Espírito continua operando hoje como operava naquela época. Então, nós não podemos negligenciar a importância da prática da oração.
A oração nas nossas vidas precisa ser uma prática. E não é só a oração verbal, que é importante, amém? Que é importante. Não é apenas a oração verbal, ou seja, aquela oração em que eu fecho a porta do quarto, dobro os meus joelhos e converso com Deus. Mas é também permanecermos orando no Espírito, ou seja, em todo o tempo, mantermos a nossa mente ligada a Cristo, em Deus, por meio de Cristo, com pensamentos puros, e isto é um exercício, sabe, irmãos, que nós precisamos fazer, que é não perdermos em momento algum do dia a consciência, a percepção de que Deus não somente existe, mas que Ele está presente, não apenas olhando para nós todo o tempo, mas presente em nós, como Ele prometeu a respeito de todos aqueles que recebem a Cristo, ou seja, a sua palavra em seu coração. Amém, amados? Então, esta percepção, esse discernimento de que o tempo todo Deus está conosco é a vigilância, amém? Vigilância não deve ser confundido com tomar conta da vida dos outros. Eu acho que alguns crentes interpretam assim, porque como tem crente que gosta de tomar conta da vida dos outros, não é verdade? Mas a vigilância é a vigilância do nosso coração, do nosso proceder, das nossas palavras, dos nossos olhares, de onde nós colocamos nossos ouvidos, né? O que nós estamos assistindo pela televisão, pela tela de um computador, de um tablet, de um celular. Porque se por um lado, né, não é o alimento que contamina o coração do homem, porque o alimento vai para o estômago e depois é lançado fora, aquilo que dele não se aproveita. Por outro lado, o que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, isso sim contamina o coração do homem. Se nós não vigiarmos quanto àquilo que nós estamos assistindo, ouvindo, então a vigilância é fundamental. Se trata de nós andarmos o tempo todo agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Domingo passado eu trouxe uma pregação intitulada Noé, Daniel e Jó. Se você que está ouvindo esse curso hoje aqui, esta aula, se você não ouviu ainda esta pregação, não é porque fui eu que trouxe essa palavra, porque na verdade eu fui apenas instrumento. Eu tenho, assim, a convicção de que foi o Espírito Santo de Deus que colocou no meu coração e que trouxe a palavra aqui. Se você não ouviu esta palavra, que é da parte de Deus, eu faço um apelo a você. Eu rogo em nome de Cristo que você ouça essa palavra, porque você vai entender por que quando você escutar. Esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eram homens que buscavam o tempo todo andar na presença do Senhor. Eles andavam com Deus. Eles eram pessoas retas, íntegras, tementes a Deus, que se desviavam do mal. Será que nós temos procedido desta maneira, queridos? Olha, é urgente que você ouça esta pregação, que o título é Noé, Daniel e Jó. Em nome de Jesus, escute e guarde essa palavra no seu coração, porque nós precisamos fazer a vontade de Deus, e não a vontade do inimigo. Queridos, a vontade da nossa carne, sabe? Se a gente anda segundo a carne, nós estamos fazendo a vontade do inimigo. A vontade de Deus é que andemos no Espírito. E muitas vezes, para que andemos no Espírito, nós temos que renunciar os apelos da nossa carne. E quais são eles, né? A preguiça, a glutonaria,
A luxúria não tem nada a ver com luxo, tá? Luxúria significa o apetite sexual desenfreado. É aquele homem que quando passa uma mulher, né, atraente, ele torce o pescoço para olhar. Isso é luxúria, entende? Entre outras coisas, são, os 7 pecados capitais, né? Que é um resumo dos pecados que a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse menciona. A soberba, por exemplo. Então, são pecados da carne, né? E gerados pela nossa carne. E que nós precisamos repreendê-los em nome de Jesus, nos submetendo à palavra de Deus, nos enchendo diariamente da palavra de Deus. Nós precisamos memorizar versículos, assim como o Senhor Jesus conhecia de cor versículos da Bíblia, igualmente Pedro, igualmente Paulo, né? E a gente sabe disso porque nas pregações de Pedro ele citava versículos da Bíblia, e assim como Paulo também, e é claro que ele não estava ali carregando rolos das Escrituras e abrindo naquele momento para recitar estes versículos, ele sabia de cor. Jesus no deserto repreendeu Satanás com a palavra de Deus, amém? É claro que ele é o próprio Deus feito homem, no entanto, o Senhor Jesus estava ali nos dando exemplo de que é com a palavra de Deus em nosso coração e nos nossos lábios que nós repreendemos o maligno, amém, queridos? Então, eu gostaria de passar aqui para vocês um vídeo que se trata de um exemplo, um triste exemplo, do que acontece quando um crente, não precisa nem apagar as luzes, porque é mais áudio do que vídeo. Eu vou explicar o que se encontra, do que se trata. Se trata de um homem que havia cometido algum crime, não sei o que é, e que foi preso. E dentro da viatura de polícia, por trás daquelas grades da viatura, ele estava com um demônio manifestado. E não era só um demônio, era uma legião de demônios. Isto é uma cena que foi filmada por um celular, provavelmente por um dos policiais, que certamente estava impressionado com aquilo. Talvez aqui você não consiga, por causa, né, do ambiente, talvez o áudio não fique muito bom, mas depois esse vídeo vai para a internet, e você na internet você ouça novamente, e você vai perceber alguns detalhes importantes que eu vou mencionar depois que nós assistirmos o vídeo. Aliás, eu queria já até mencioná-los antes, para que você prestasse atenção quando o vídeo for exibido. Primeiro, que se trata de uma legião de demônios. Como é que nós sabemos disso? Porque as vozes são diferentes. É uma mesma pessoa com vozes diferentes. São demônios diferentes. Eu identifiquei ali de 3 a 4 demônios diferentes. E no final da gravação, que na verdade não foi o final da história, eu não sei o final da história, mas no final da gravação, ou seja, no ponto que a pessoa parou de filmar, lá para o final, um dos demônios inclusive se refere a um outro demônio chamando ele de patrão. Ah, o patrão não sei o quê, sabe? Que é o demônio o demônio patrão, que é o chefe, o maioral ali daqueles demônios que estavam naquele homem, era o que tinha a voz mais aterrorizante, né? E aí tem um outro que tem uma voz mais fininha que fala, ah, o patrão não sei o quê, sabe? Era um demônio também. Então era uma legião de demônios. Segunda coisa importante, você vai notar que o demônio diz que o policial não tinha nenhuma autoridade sobre ele. Veja que interessante. O policial tinha autoridade sobre o homem, mas não tinha autoridade sobre os demônios que estavam no homem. Terceira coisa interessante. O demônio menciona em determinado ponto do vídeo que uma certa mulher poderia libertar aquele homem. E o demônio fala assim, só ela pode libertar ele. E aliás é o mesmo demônio que fala do patrão, né? Ah, o patrão vai matar ele, mas só ela pode libertar ele, ela está orando. E aí um outro demônio fala, aquela desgraçada está orando, sabe?
Ou seja, havia uma mulher orando por aquele homem que estava preso. E os demônios não estavam conseguindo tirar a vida dele porque alguém estava orando por aquele homem. Vejam a importância da intercessão, irmãos, de orarmos pelos nossos familiares. Se nós orarmos todos os dias pelos nossos familiares, irmãos, rogando pela salvação deles, eu creio que eles não morrerão sem salvação, ainda que no último instante eles entreguem a vida para Jesus, mas o Senhor lhes dará essa oportunidade, queridos. Como é importante a oração. E outra coisa que eu quero mencionar aqui, e que eu considero de máxima importância também, é que em determinado momento, um dos policiais, que talvez seja um crente, um dos policiais tenta repreender o demônio. E o demônio diz para ele: como é que você pode me repreender se você faz a minha vontade? Como você me repreende se faz a minha vontade? Você não tem autoridade sobre nós, porque você faz a nossa vontade. Sabe? Então vejam como é importante a vigilância, não andarmos em pecado. De nada adianta um dia antes do batismo termos nos arrependido de nossos pecados, termos dito que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, se depois desse momento de batismo voltarmos à prática do pecado. Eu penso que tenha sido o caso daquele policial, que tentou repreender o demônio em nome de Jesus, mas o demônio zombou dele. Como é que você pode me repreender se você faz a minha vontade? Então vejam a importância de resistirmos ao diabo, mas antes de tudo, nos submetermos a Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Para a glória de Deus. Vamos assistir esse vídeo. Eu peço que você preste bastante atenção. Só vai sair aqui por um lado, eu só consegui o áudio saindo de um lado, então preste bastante atenção. E se você não ouvir direito, depois na internet você vai poder conferir novamente. Tá amarrada, rapaz. Tira daqui, isso. Você? Tira daqui. Eu fiz isso. Eu que fiz isso. Você não tem nada a ver com isso, né? Mas eu fiz isso. Uma criatinha na hora. Tira daqui, isso. Hã? Tira daqui, isso. Não, Nossa Senhora. Se te agredir aí, você fala. Aí a conversa muda. A morte chega pra você aí, mas sou ele. Fora, demônio! Você não tem pra Jesus, não. Repreende ele, senhor. Nossa Senhora, preciso tomar. Tá repreendido? Eu te pegar. Você não pega ninguém, não, rapaz. Ele querendo as partes. Ui. Cola com a imagem dele. É só artista esse lugar aqui? Ele morre. Aqui, o Túlio, ele ligou agora de novo para o 243. Ele falou que vendo as fotos, ele tem certeza que o material é dele. Aí ele está perguntando se realmente precisa dele ir para confirmar se o material realmente é dele. Vou passar em garimpo, senhor. Oi? Vou passar em garimpo aí. Quem mandou se volta no nome? Vou passar em garimpo. Já te deu uma mão. Positivo, ele estava bem receoso de ir por causa dos caras que estão apreendidos, né? Mas eu falo com ele que ele está guardando a língua. Que legal. Eu ponho ele no meu caminho. Né? Ele quer ser. Quando ele dia você fala. Tá me apertando.
Não, não faz nada. Não. Ele vai morrer em 3 dias. Nossa, amarrado. Patrão vai matar ele em 3 dias. Ele vai morrer em 3 dias. Só ela pode libertar. Aquela maldita. Ela tá olhando pra ele. Olha pra mim. Tá gostando? Arthur, Você tá gostando? Você vai ver isso na sua família. Não demônio de novo. Te garanto. nossa senhora, preciso. Eu já tô na sua família, eu tô. Cadê? Ó, Arthur, tira daqui, Arthur. Eu já tô na sua família. Olha bem pra mim, filma. Em 3 dias você vai me ver na sua família. Nunca mais. Você vai ver que te aqui hoje. O que ele falou? Nunca mais tá vendo, vai vendo hoje. O que ele falou? Você nunca mais vai vendo hoje. Meu Deus. Você tá repreendido, rapaz. Como você repreende que você me faz a minha vontade? Como? Você não tem autoridade sobre mim? Você não tem autoridade sobre Eu nós. não pergunto, mas Porque como você faz as nossas vontades. Ele faz a minha vontade. E agora me repreende. Legião. Vem. Vem, Legião. Você me repreende, desgraçado. Faz a minha vontade. Que Deus tenha misericórdia desse homem, né? Espero que a pessoa que estava orando por ele tenha perseverado e ele tenha sido liberto para a glória de Deus. Eu acho importante nós termos visto este vídeo para que tenhamos uma ideia do que nós estamos tratando aqui. Essa batalha é real, irmãos. Essa batalha é real. Se você se deparasse com um homem endemoniado, com uma legião, como esse homem estava, será que você se sentiria apto para expulsar esse demônio em nome de Jesus? Ou será que você se sentiria vazio do Espírito Santo para uma tarefa dessa natureza? Nós precisamos compreender que estamos numa batalha espiritual todos os dias. A vida cristã não é um passeio no parque. O Senhor não nos chamou para, depois de convertidos, vestirmos um pijama espiritual. A nossa veste espiritual, não por acaso, é uma armadura. Amém, amados? Uma armadura. Nós somos um exército. Nós temos uma missão. Esse mundo jaz no maligno. E estamos aqui para dar continuidade à missão de Cristo, de libertar os cativos de Satanás, trazermos libertação a pessoas como esta, não somente o homem que estava atrás das grades, mas também aqueles policiais que não tinham autoridade alguma para expulsar aquele demônio, porque também faziam a vontade do diabo. Certamente andavam mentindo, até roubando, mesmo sendo policiais. Não estou julgando, porque eu não conheço esses policiais, graças a Deus que não aparece nem o rosto deles. Mas certamente não tinham autoridade em Cristo, porque não tinham o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E nós precisamos compreender que o Espírito Santo de Deus é o maior poder que há nesse universo, irmãos. Que é a presença de Deus, é o próprio Deus, é o Criador, é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Porque às vezes quando pensamos no Espírito Santo, pensamos num pombinho, né? Uma coisinha assim, delicada,
quando na verdade o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus agindo em nós. Então nós não podemos esquecer disto, queridos. Não podemos esquecer de que Jesus é o nome sobre todo nome. Não esqueçam que o Senhor Jesus já se deparou com uma legião de demônios quando estava aqui na terra. E com uma só palavra de ordem ele expulsou todos aqueles demônios. E aquele homem que ninguém podia deter, que era aquele homem endemoniado, que era tão endemoniado que nem correntes conseguiam amarrá-lo, aquele homem de um momento para o outro, depois que Jesus o libertou, estava completamente são, conversando com Jesus, com os apóstolos, e inclusive querendo se tornar um dos seus discípulos. Que transformação, amados! Este é o poder de Deus, é deste poder que eu estou falando aqui. Amém, amados? Então nós não temos que ter medo de demônios. No entanto, precisamos estar em Cristo. Precisamos permanecer em Cristo. Não podemos, por um dia sequer, negligenciarmos a oração. Não podemos, por um dia sequer, deixarmos de meditar na palavra de Deus, de alimentar nosso espírito com a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece. Eu preciso examinar com vocês aqui alguns versículos, e eu tentarei ser breve na leitura desses versículos, porque são todos muito importantes. O primeiro texto que eu gostaria de ler está em Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 17, que nos adverte do seguinte: Romanos 6, a partir do versículo 15. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Vamos dar uma pausa aqui. É incrível, né, irmãos? Porque isso acontece hoje em dia. Há uma corrente cristã no meio evangélico, não sei nem se eu posso chamar de cristã, que declara que, como nós estamos na dispensação da graça, segundo eles, então nós podemos pecar, porque estamos na graça. Estão entendendo? Eu já trouxe uma pregação sobre isso aqui, vou colocar o link quando essa aula for para a internet, aqui em cima, que eu falo sobre a deturpação da graça de Deus, que é uma desgraça no meio evangélico, essa deturpação. Então vamos novamente aqui ao texto. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Se você prestou bem atenção, o que Paulo está dizendo aqui é que se nós voltarmos a praticar o pecado, nos tornamos novamente escravos do diabo. Compreendem? Como aqueles policiais ali, que não podiam expulsar aquele demônio, porque ainda que um dia, pelo menos um deles, o outro parecia ser católico, falou até Nossa Senhora, né? E o demônio riu quando falou, não sei se vocês notaram isso. E teve um deles que debochou, e foi aquele que foi ameaçado de morrer em 3 dias, que teve um momento que ele falou um palavrão, e eu tive que silenciar, eu editei esse vídeo para silenciar o momento que ele falou um palavrão, e no momento que ele falou o palavrão, o demônio deu uma risada mais alta. Ou seja, o demônio gostou, porque toda vez que uma pessoa fala um palavrão, o demônio se diverte com isso. Estão entendendo? Então aqueles policiais, ainda que um deles tenha sido evangélico, tenha sido batizado nas águas em arrependimento de pecados, não permanecia mais em Cristo, não estava mais se guardando isento da corrupção que há nesse mundo,
Provavelmente estava fazendo parte também de alguma propina que a gente sabe que, infelizmente, tantos policiais acabam indo por esse mau caminho, infelizmente. E com isso, estava novamente nas mãos do diabo. Vejam, eu quero repetir aqui essa frase: daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Nós sabemos que a tarefa dos demônios é instigar o homem ao pecado, porque eles se alimentam do pecado humano. Quando pecamos, estamos dando força ao império das trevas, compreendem? Por isso nós precisamos considerar com muita seriedade essa questão, queridos. Mas Paulo declara que graças a Deus, porque outrora fomos escravos do pecado, contudo agora viemos a obedecer de coração a forma de doutrina que fomos entregues, ou seja, a palavra de Cristo, ao ensinamento de Cristo. Outro texto importante, que parece até que foi a continuação desse, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 21, que nos declara o seguinte: prometendo-lhes liberdade. Quem está prometendo? Os falsos pastores, aqueles que dizem que a graça dá direito à libertinagem. Se você ler o contexto, você vai ver o que eu estou falando aqui. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, a mesma coisa que Paulo havia dito, com palavras diferentes, né? Prosseguindo aqui: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Percebem a gravidade de brincarmos de pecar? É grave isso aqui, irmãos. Não podemos brincar com o pecado, porque senão nos tornamos de novo escravizados por ele. E na realidade por aqueles que instigam ao pecado, que são os demônios. É algo muito sério, meus amados. Outro texto encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34 ao 37, que nos diz assim, são palavras do nosso Senhor Jesus. João 8, a partir do versículo 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Por que eu li esse último versículo aqui também, enquanto que muitas pessoas param no versículo anterior? Porque esse contexto é importante. O Senhor Jesus está declarando que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e Ele está dizendo que aqueles judeus que o acusavam, o estavam querendo matar, porque a palavra de Cristo não havia entrado no coração deles. Então, quando a palavra de Cristo entra no nosso coração, o Filho, que é Cristo, que é o Verbo que se fez carne, que é esta palavra que nós cremos, nos liberta de todo o pecado, faz uma obra completa nas nossas vidas, Mas quando a palavra entra,
Daí a importância de todos os dias meditarmos na palavra de Deus. É crucial, é importantíssimo. Não podemos perder essa prática, que foi a prática dos apóstolos, dos primeiros discípulos, que foi a prática dos cristãos mais cheios do Espírito Santo que temos notícia. A prática da meditação na palavra de Deus, de decorarmos versículos da Bíblia e, obviamente, de orarmos sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Amém? Quando nós oramos na palavra, nós encontramos fé para que o Senhor nos atenda às nossas petições. Então, se eu peço o Espírito Santo, eu peço com base na palavra. Senhor, o teu Filho amado, meu Senhor Jesus Cristo, prometeu que o Senhor daria o Espírito Santo a todos que lhe pedissem. Senhor, eu estou lhe pedindo, me encha do seu Espírito Santo, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. E eu estou lhe pedindo com base na tua palavra, Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo vem, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Outro texto muito importante, aí mesmo em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Muitas pessoas conhecem apenas o 32, mas o 32 é a continuação do 31. E eu acho engraçado que até pessoas que não conhecem a Cristo usam o versículo 32. Eu encontro sites, por exemplo, de teóricos da conspiração, e eu tenho muita simpatia por essa turma, porque muito daquilo que se considera teoria é fato, na verdade. Mas em sites de teóricos da conspiração, eles colocam até assim, no topo do site: conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes não colocam nem o nome de quem disse a frase, que foi Jesus Cristo. Só que, preste atenção, o que diz o versículo 31 e 32, que é a continuação? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, o conhecer a verdade que liberta é uma consequência de guardarmos a palavra do Cristo, que é o nosso libertador. É uma consequência. Não basta apenas eu ler a Bíblia, não basta apenas eu conhecer a Escritura, se eu não tiver intimidade com o Deus da Escritura, se Ele não estiver no meu coração. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma verdade que é oculta àqueles que não nascem de novo, àqueles que não recebem a Cristo em si como único Senhor e Salvador de suas vidas. Tais pessoas que não nasceram de novo, leem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não conhecem, digamos assim, a verdade verdadeira. Conhecem uma verdade superficial, elas não conseguem ir mais fundo. E por isso não conseguem abandonar seus pecados, porque não conseguem confiar em Cristo para a sua salvação. Compreendem, irmãos? Outro texto, João ainda, vamos aproveitar que estamos nesse evangelho e vamos para João capítulo 14, versículo 23. João 14, versículo 23, que nos diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então vejam, não é apenas conhecer a palavra, é guardar a palavra, é praticar a palavra, é viver a palavra. A palavra de Cristo começa com aquilo que eu enfatizei na aula passada: arrependimento, arrependei-vos. É o primeiro ensinamento de Cristo.
Outro ensinamento de Cristo, o perdão. Perdoar e pedir perdão. Outro ensinamento de Cristo, a prática da caridade, do amor, de fazer o bem ao próximo. De não condenarmos, mas estarmos prontos a perdoar e conduzir no caminho da santificação. É o eu não te condeno, porém vá e não peques mais. Então estamos vivendo o ensinamento de Cristo. Estamos buscando uma santificação em Cristo. Um dos ensinamentos mais importantes de Cristo, a oração, que é o que estamos vendo hoje aqui, mas ainda teremos outra aula só para falarmos de oração. Estamos enfatizando mais hoje a vigilância, tá? Que é o nosso procedimento dia a dia, nos guardando de toda e qualquer contaminação. Nós estamos na leitura da Bíblia em um ano, nós estamos ainda lendo o livro de Jó, né? Estamos quase terminando, sexta-feira concluímos ele. E na leitura do livro de Jó, há um versículo que diz: fiz uma aliança com os meus olhos, como poderia eu colocá-los numa donzela? Ou seja, como poderia eu, que sou casado, colocar meus olhos em outra mulher que não seja minha esposa? Frase de Jó. E minha esposa, quando leu esse versículo, ela veio mencionar para mim: olha aqui, amor, o que eu achei para você. Eu tenho procurado, amor, praticar isso. Para a glória de Deus. Então, o mesmo serve para os nossos ouvidos, para a nossa língua, né? Para as nossas mãos, para os nossos pés. Temos que ter um compromisso com a palavra de Deus, amém? De andarmos em santidade para a glória de Deus, para que o nosso coração se mantenha puro, irmãos. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, ou puros de coração, porque verão a Deus. Uau, que maravilha! Louvado seja o Senhor. Outro versículo, Romanos capítulo 6, vamos voltar para Romanos aqui. Uma advertência importante, eu não posso deixar de mencionar esse versículo. Agora, porém, vocês conhecem, né? Romanos 6, versículos 22 e 23. Agora, porém, libertados ou libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós fomos libertos do pecado, irmãos, em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais andar em pecado. Não precisamos mais. Temos o recurso da oração. Não há mais separação entre Deus e cada um de nós. Quando nós oramos por meio do único mediador que é Jesus Cristo, ou seja, quando oramos em nome de Jesus, o Senhor nos ouve. Quando confessamos nossos pecados em arrependimento, Ele nos perdoa. E quando rogamos que o Espírito Santo de Deus habite em nós, para que andemos em novidade de vida, Ele nos dá do seu Espírito, nos enche do seu poder, nos transforma numa nova criatura para a sua glória. Aleluia! Na realidade, o texto grego diz uma nova criação, porque em Cristo nós estamos fazendo parte de uma nova criação que habitará em novos céus e nova terra, aonde a justiça reinará para sempre, aonde Cristo será a nossa luz todo o tempo, para a glória de Deus. Por isso que Paulo chamou Jesus de o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão venceu. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então nós fazemos parte de uma nova criação. Que maravilha! Assim como aqueles que entraram na arca de Noé fizeram parte do início desta era que presentemente ainda vivemos e que está terminando, né? Da mesma forma, aqueles que entrarem em Cristo e nele permanecerem como aqueles que permaneceram na arca, também estarão fazendo parte de uma nova criação.
para a glória de Deus, mas uma criação num corpo glorioso, que não peca mais, que não é mais tentado pelo pecado e que é eterno para a glória de Deus. É muita bênção, né, irmãos? Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico muito empolgado quando eu falo essas coisas, irmãos. E às vezes eu fico um pouco nervoso, sabe, assim, quando eu não vejo a igreja empolgada junto comigo. Eu falo, meu, será que eles estão entendendo mesmo o que eu estou falando aqui? Ou será que eles não creem? Eu não sei. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Bom, nós estamos num estudo bíblico, então temos que ler a Bíblia. Não podemos deixar passar nenhum só texto relativo ao assunto de hoje, que é a vigilância e a oração. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, ou seja, no passado, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é deste poder que eu estou falando aqui. De um poder que nos liberta de todas essas práticas aqui, irmãos. Todas elas. E a relação começa com a palavra impuros, né? Porque a impureza é algo muito sutil. É algo muito sutil. A pessoa, ela se contamina, às vezes assistindo um filme, sabe? Acompanhando uma novela de TV. Até mesmo vendo um desenho animado, ela pode se contaminar, dependendo do desenho. E hoje em dia, infelizmente, são muitos os desenhos que trazem contaminação. Então, é importante compreendermos que o nosso coração precisa estar puro, santificado pela palavra de Cristo. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, amados? É a única maneira, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Agora, ainda seguindo nessa mesma linha das advertências de Paulo em relação ao pecado, vejam como é perigoso o adultério, como é perigoso um homem, ainda que ele não procure uma mulher para ser uma segunda esposa, como é perigoso que por uma única vez sequer ele vá dormir com uma prostituta, por exemplo, se deitar com uma prostituta, ainda que seja só por meia hora, né? Ele vai no prostíbulo meia hora. Olha que coisa séria, irmãos. Veja comigo aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Ainda, aliás, é nesse mesmo capítulo, perdão. Versículo 16. Estávamos no 6, continuaremos nele. Um pouquinho mais adiante apenas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, que é o sangue de Jesus? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, queridos?
O que eu entendo aqui desse texto é que uma pessoa que se deita com uma prostituta, que certamente é carregada de demônios, esta pessoa, com certeza, sairá do prostíbulo acompanhado de demônios. Demônios que estavam na prostituta, eu não vou dizer que é aquele mesmo demônio, mas aquele ato abre uma porta espiritual para que demônios semelhantes ao que estavam na prostituta agora estejam também no homem que se deitou com ela. É algo muito sério. É algo muito sério. Então, de todos os pecados que envolvem o corpo, a prostituição, são os piores, irmãos. Por que Satanás investe tanto nos pecados sexuais? Porque Satanás sabe que o nosso corpo existe para ser templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós pecamos com o corpo, nós estamos desonrando o Espírito Santo de Deus. Estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Estamos contaminando a habitação que ele precisa ocupar, sabe? Então é muito grave. Outro texto, agora em Romanos, volte por favor um livro apenas, Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante. Romanos 8, 5. E aqui nós começamos a descobrir qual é o segredo para nós sermos puros, para nos mantermos puros e livres de todo mau pensamento e de atitudes pecaminosas. Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebem, irmãos? A inclinação da carne é para o pecado. A inclinação do Espírito é para as coisas de Deus. Então, para que lado nós estamos decidindo nos inclinar? É uma decisão. É uma decisão diária. Você pode escolher entre jogar conversa fora ou o seu tempo fora, ou usar esse tempo em coisas edificantes, como por exemplo, um estudo bíblico, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, a oração, a visitação a um irmão enfermo. Neste momento nós temos um irmão da nossa igreja que está hospitalizado, que precisa da nossa visita, do nosso carinho, da nossa oração. Como temos usado o nosso tempo? Na obra de Deus ou na obra da carne? Como temos investido o nosso tempo? Eu vou ouvir uma pregação de um pregador na internet. Cuidado, cuidado. Eu não sei qual é o pregador que você vai ouvir, não sei o que ele vai ensinar, mas eu vou te dar a orientação que hoje mesmo eu dei num grupo de WhatsApp chamado Chance Final. Não leia nenhum livro sobre a Bíblia sem primeiro ter lido a Bíblia. Nenhum livro sobre a Bíblia sem primeiro ter lido a Bíblia. Pelo menos o Novo Testamento. Eu tive a bem-aventurança na minha vida de que, quando eu me converti a Cristo, na mesma semana que eu ganhei o Novo Testamento, tanto na igreja católica quanto na protestante, na evangélica, quando eu ganhei na católica, eu comecei a ler, comecei a questionar
a igreja e fui praticamente expulso da igreja católica, né? Porque eu via coisas ali tão contrárias à palavra, lendo o Novo Testamento que eles me deram. E quando eu fui para a igreja evangélica, eu ganhei de novo um Novo Testamento, na linguagem de hoje. Na capa vinha escrito assim: o mais importante é o amor. E dava-se gratuitamente nas igrejas. E eu li aquele Novo Testamento todo. Foi praticamente em uma semana que eu li. Em uma semana. Porque a linguagem é muito fácil na linguagem de hoje, né? E, irmãos, isso me ajudou muito. Por quê? Eu fiz uma leitura completa, então eu tive uma visão completa do Novo Testamento. Então, todas as vezes que alguém dizia alguma coisa estranha àquela visão que eu tive de Cristo, que foi consequência de uma leitura completa do Novo Testamento, todas as vezes que alguém dizia alguma coisa estranha ao que eu havia recebido da palavra de Deus, um sinal de alerta acendia dentro de mim. Opa! Alguma coisa aí que ele falou, eu me lembro que tem um texto que diz o contrário disso aí que ele falou. Estão entendendo? Por exemplo, nós temos que buscar a Deus para sermos ricos nessa terra. Deus quer que sejamos ricos nessa terra. Opa, peraí, eu me lembro de ter lido um texto que diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, que os submergem à perdição e à ruína, que os levam a muitas concupiscências loucas e nocivas. Eu me lembro que está escrito que tendo que comer e vestir, devemos com isso estar contentes. Isso está na Bíblia, Novo Testamento. Eu me lembro que o próprio Senhor Jesus nos deu a ordem, aliás, não é um conselho, é uma ordem, né? A não ser que Jesus não seja o teu Senhor, Ele é o meu Senhor. Então, tudo que Jesus me diz no imperativo, eu acato isso como uma ordem para a minha vida. E uma das ordens do Senhor foi: não acumuleis tesouros sobre a terra. Então, como é que eu posso querer ter R$1 milhão na minha conta bancária? Isso não é acumular? A meu ver, é acumular. Como é que eu vou escapar do juízo de Deus quando Ele me perguntar: por que você não pegou desse dinheiro e repartiu com os pobres? E ajudou orfanatos, e asilos, e até os irmãos em Cristo da igreja que estavam precisando de ajuda? Como é que você vai escapar do juízo de Deus, você que tem R$1 milhão na conta? Você não vai escapar, você vai para o inferno. Não vai escapar. Por isso que Zaqueu, quando ouviu a palavra de Cristo, a primeira coisa que ele fez foi dividir o que ele tinha com os pobres, porque ele era rico, e ele não queria ir para o inferno. Estão compreendendo? Não é pecado você ganhar um salário alto, pecado é você pegar esse dinheiro e ficar acumulando, para que você tenha aquela mentalidade daquele rico que Jesus contou a história, que construiu celeiros e acumulou riquezas, para que ele pudesse viver o restante dos seus dias tranquilo, sem se preocupar com nada, porque tinha bastante dinheiro acumulado. E o Senhor disse a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Não levamos nada daqui, irmãos. Então, é importantíssimo, irmãos, que nós conheçamos toda a palavra de Deus. Então, nós temos inclinado o nosso ser para as coisas de Deus ou para as coisas carnais? Quando decidimos assistir um filme na TV, o que é que nós estamos assistindo? Eu fiquei muito feliz, eu não tenho como deixar de citar isso aqui, até para deixar aqui uma dica de um filme excelente, né, para quem está vendo aí pela internet e para os irmãos que ainda não assistiram aqui, que é o filme A Jornada, uma viagem pelo tempo. É um filme evangélico, é um filme cristão. Não confundam com outro filme chamado A Jornada, que é um filme de Hollywood, que aliás é um filme de cunho espírita, que trata do assunto de reencarnação. Não tem nada a ver com esse outro A Viagem. Aliás, teve até uma novela da Globo também espírita, né, com o mesmo título, A Viagem. Mas o filme A Viagem cristão, evangélico, é uma bênção. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o melhor filme que eu já vi na minha vida. Oi? Eu falei A Viagem? A Jornada, é isso.
Não, e o filme de Hollywood é A Jornada, isso. A Jornada, uma viagem pelo tempo. E tem um outro filme aí de Hollywood que é A Jornada também. Então tomem cuidado com isso. Agora, o filme mesmo, né, evangélico, eu cheguei em casa outro dia com minha esposa e o meu filho Gabriel estava vendo um filme na sala. E para minha alegria, ele estava vendo exatamente esse filme, A Jornada, uma viagem pelo tempo. Né? Eu fiquei tão feliz que eu me sentei com ele para assistir junto. Foi ou não foi, meu filho? E a gente viu até o final. E minha esposa chamando a gente para jantar, e a gente falando, peraí, já está quase acabando. E olha que já tínhamos assistido pelo menos 2 vezes esse filme. Mas é um filme muito bom, irmãos. Traz um ensinamento muito bom da palavra de Deus. E digo para vocês, com toda sinceridade, o melhor filme que eu já assisti em toda a minha vida. Pelo ensinamento, pela urgência, sabe, desta mensagem para os dias de hoje. Então, em nome de Jesus, assistam esse filme, A Jornada, uma viagem no tempo ou pelo tempo, agora não me lembro bem. Então, vamos nos inclinar para as coisas de Deus. Porque, irmãos, preste atenção nisso. O pecado, ou melhor, a tentação ao pecado é um sintoma. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós quase não sofremos nenhuma tentação. Aquilo que é uma tentação para quem não tem o Espírito Santo, para quem está cheio do Espírito Santo, aquilo não é tentação nenhuma. Compreendem, irmãos? Eu já dei esse exemplo antes e vou dar rapidinho novamente aqui, né? Mas eu vou usar um outro exemplo aqui agora. Digamos que você está passando no celular as sugestões de vídeos do YouTube. Quem aqui vê YouTube pelo celular de vez em quando? Todos os dias eu vejo, tá? Todos os dias. Eu sigo alguns canais de notícias, então de manhã eu já vou ali, já vou vendo quais são as últimas notícias, né? Coloco para escutar enquanto eu estou tomando café da manhã. E digamos que você está passando as sugestões, e uma das sugestões é uma mulher seminua, com um título atraente, né? Se você está vazio do Espírito Santo, se você estiver vazio do Espírito Santo, você vai abrir aquele vídeo. E se você estiver bem vazio mesmo, você vai ver até o final aquele vídeo e de repente ainda vai mergulhar em outros. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, aquilo não vai dizer nada para você. Você vai passar batido por aquilo ali. Você vai continuar passando o dedinho na tela. Você não vai querer perder tempo com aquela sujeira. Estão entendendo? Então é assim. Então o pecado é um sintoma, irmãos. Quando nós estamos praticando o pecado, é o sintoma de uma enfermidade espiritual. Estamos vazios do Espírito Santo. Isso significa o quê? Que não temos meditado na palavra o quanto deveríamos e não temos orado o tanto que deveríamos. Compreendem, irmãos? Então, se nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, se nos inclinamos para a palavra de Deus, para a oração, para a prática do que Jesus nos ensinou, do amor ao próximo, se estamos pregando o Evangelho, se estamos visitando as pessoas, se estamos contando o nosso testemunho para as pessoas, se nos inclinamos para as coisas de Deus, o pecado praticamente não vai nos afetar. Mas se nós não estamos fazendo isso, aí a vida cristã se torna bastante difícil, porque todos os dias será tentação em cima de tentação na vida de uma pessoa que está vazia da presença de Deus. É exatamente assim que funciona, irmãos. E eu digo pela prática da minha própria vida, irmãos. O que eu estou falando aqui, eu já experimentei. Eu sei que quando eu estou sendo tentado, se eu sou tentado por alguma razão, em alguma coisa, na mesma hora, com a maturidade que o Senhor já me deu em Cristo, na mesma hora eu identifico, é porque eu não tenho orado tanto que eu deveria, é porque eu não tenho meditado na palavra o tanto que eu deveria. Então o que eu tenho que fazer? Me voltar para a palavra novamente, orar novamente, me fortalecer no Senhor, que é a palavra de Cristo, e na força do seu poder, que é o Espírito Santo que vem mediante a oração. Assim. Então, abra comigo, por favor, Romanos capítulo 8. Só vamos ler mais 3 textos e
estaremos encerrando a aula de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 13 ao 16, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Prova disto é que quando pecamos, sentimos uma tristeza na alma. É verdade ou não é, irmãos? E essa tristeza é a prova de que somos de Deus. Porque se não fôssemos de Deus, pecaríamos sem nenhum peso na consciência. Mas porque somos de Deus, nos entristecemos quando pecamos, quando desagradamos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E aqui está o grande segredo, no próprio versículo 16. Mas vamos ler até o 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito. Veja que Paulo não diz aqui a obra do Espírito, o fruto, porque as coisas da carne são cansativas, trabalhosas, pesadas, compreendem? Mas aquilo que vem de Deus é algo que flui, é algo que vem, é algo agradável, é algo gostoso, como um fruto suculento, né? Então, mas o fruto do Espírito e vejam que é o fruto, não é os frutos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Se vivemos em Cristo, se a palavra de Deus habita em nós, se permanecemos nele, andemos nele, andemos como ele andou, pratiquemos a palavra de Deus, estejamos assim como Jó, assim como Noé, assim como Daniel, assim como José, assim como os grandes homens que foram tementes a Deus, não somente na Bíblia Sagrada mencionados, mas também em toda a história da igreja, que nós estejamos todo o tempo sendo íntegros, retos, tementes a Deus, nos desviando de todo o mal, praticando o que o Senhor nos ensinou, andando em amor, mas andando também no temor de Deus, nos guardando isentos de toda a contaminação desse mundo, mas nos lembrando também
de visitarmos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nos lembrando também de visitarmos os enfermos, porque o Senhor dirá: foi a mim que visitastes. Amém? Quando praticamos o seu amor. Então, amados, a vigilância é isso. A vigilância é andarmos o tempo todo atentos àquilo que nós estamos colocando os nossos olhos, nossos ouvidos, aquilo que sai da nossa boca, o que fazemos com as mãos, aonde os nossos pés estão nos levando, submetendo a nossa carne, tudo isso que eu falei, submetendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo carnal ao Espírito Santo de Deus. Mas isto só é conseguido por meio do fortalecimento na palavra e da oração. E eu, por isso, quero encerrar aqui a nossa aula com a leitura de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. E após essa leitura, nós vamos orar para a glória de Deus. Efésios, capítulo de número 6, eu sei que a maioria de vocês já conhece esse texto, mas eu quero chamar sua atenção para algo muito importante. Logo no versículo 10, Paulo declara o seguinte: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem é o Senhor? É o Verbo que se fez carne. O Senhor é a própria palavra de Deus, a nossa regra de conduta e fé. Então se fortaleça nisso, medite na palavra de Deus. Não é apenas ler a Bíblia, é absorver os ensinamentos da Bíblia, é aplicar o que você leu na sua vida. Amém, amados? Por isso que todos os dias, na nossa leitura diária, eu tive a direção de Deus de acrescentar a essa leitura a gravação de um áudio, aonde eu compartilho com vocês o que Deus falou ao meu coração naquela leitura, de prático para a minha vida, irmãos. De prático para a minha vida. Porque, como eu disse aqui, não adianta você conhecer a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse e não praticar os princípios de Deus para as nossas vidas, amados. Amém? Para que sejamos encontrados justos, como estes homens que eu citei há pouco, que porque foram encontrados justos pelo Senhor, o Senhor os livrou de terríveis provações nesse mundo. Ah, pastor, mas o Senhor não livrou Jó. Livrou sim. Você já leu Jó até o final? Você já viu o que aconteceu com ele por ele se manter íntegro, reto e temente a Deus até o fim? Como o Senhor lhe recompensou? Por ele ter acrescentado a toda aquela retidão o amor ao próximo, a ponto de orar por aqueles 3 amigos que ficaram o tempo todo no ouvido dele, querendo convencer ele de um pecado que ele não tinha cometido. Sabe? Então, isso agradou ao Senhor e o Senhor o recompensou por isso. Mas Noé foi liberto de uma catástrofe mundial que foi o dilúvio, e Daniel, mesmo lançado na cova dos leões, os leões tiveram a boca fechada pelo poder de Deus e não puderam tocar em Daniel. Então, amados, vale a pena ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Se ele anda procurando a quem possa tragar, é porque há pessoas intragáveis para ele. E estas pessoas somos nós. Quando estamos em Cristo, cheios do Espírito Santo, temos o perfume de Cristo, e o diabo não nos suporta. Sabe, para mim é um elogio quando um endemoniado olha para mim e diz: eu te odeio, eu te detesto. E eu digo: glória a Deus por isso. Que bom que você me detesta. É porque o que há em mim incomoda você. Louvado seja o Senhor. Amém? Então aqui em Efésios 6, do versículo 10 até o 18, para encerrar e orarmos, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu chamo a sua atenção para o seguinte: como é que nós vestimos essa couraça, essa armadura de Deus, que é o próprio Cristo, o nosso Senhor? Versículo 18 responde: orando vestimos isso com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto o quê? E para isto, bem alto, irmãos, vigiando com toda perseverança e súplica, novamente, por todos os santos. Ah, mas ele já é santo, ele já anda no Senhor, ele já é uma pessoa tão cheia do Espírito Santo. Ore por ele também, amém? Temos que orar uns pelos outros, E aí Paulo, na sua humildade, acrescenta: e orem também por mim, amém? Orem também por mim. Quando você estiver transbordando do Espírito Santo, e você vai chegar nesse nível para a glória de Deus, cuidado com o pecado da soberba. Cuidado com o pecado da soberba. Se mantenha humilde. Um grande evangelista mundialmente conhecido, ele confessou que caiu no pecado do adultério, porque algum tempo antes, eu não sei se foi meses antes ou anos antes, ele começou a dizer que não era mais necessário que orassem por ele, porque ele havia chegado num nível de intimidade com Deus tão grande, que não precisava mais ninguém orar por ele. E ele caiu em adultério, seu pecado foi revelado. Graças a Deus ele foi para a televisão, pediu perdão à esposa, pediu perdão publicamente, mas o seu ministério nunca mais foi o mesmo, irmãos. Este homem foi Jimmy Swaggart. Pela internet você pode conhecer a história dele. Mas que para a glória de Cristo Jesus, nós venhamos aprender com o erro dos outros. Venhamos aprender com o erro deste homem, que podia ter aprendido com o erro de Davi, que também cometeu adultério. O Senhor o perdoou, mas o ministério de Davi, a vida de Davi, a família de Davi, o reinado de Davi, nunca mais foi a mesma coisa depois daquele pecado. Não vamos brincar com o pecado, irmãos. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena nenhum pecado, nenhuma mentirinha sequer, nenhum pensamento de pornografia sequer. Não vale a pena. Não vale a pena. O pecado atrai demônios para a sua vida. Não se contamine com ele. E se por algum momento de uma falta de vigilância você pecar, o mais rápido possível, se arrependa, chore na presença do Senhor, peça misericórdia, receba o perdão de Deus e se encha do Espírito Santo, através da meditação na palavra e da oração de consagração ao Senhor. Amém? E que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, vamos orar.